Alô, Libis, tudo bem? Aqui é Facamos, estamos com mais um episódio mostrando essas fases interessantes de Little Nightmares. Hoje iremos falar sobre a área dos hóspedes. Nós já estamos nos nossos finalmente, faltam só mais esse e mais um episódio. Então se você está gostando dessa série, já deixa o like, se inscreve no canal, já deixa um comentário dizendo que você está gostando e quais são outros jogos que você gostaria que eu narrasse essas experiências. Obviamente, jogos um pouco mais tranquilos, que tem um pouco mais de história, porque assim a gente consegue ir desenvolvendo e jogando junto, porque gameplay, como vocês podem ver, eu não sou muito bom. Então, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre a área de hóspedes de Little Nightmares. Então vocês já podem já ir percebendo que nós temos uma já evolução. Como mostra a área de hóspedes, significa que já é uma outra região do navio, já um pouco diferente. Vocês já percebem que tem já um efeito de luz muito grande, então já tem uma certa diferença de localização. Começamos mais embaixo, subindo um cano, chegando mais em cima, e ainda tem toda uma subida total de escadas. O que é legal? Quando mostra essa subida, essa ascensão, isso traz toda uma ideia de que se realmente está evoluindo, está chegando e está desenvolvendo, mudando de região. Tanto que vocês percebem nessa mudança saindo de um tom azul para um tom amarelado. Esse tom amarelado basicamente traz uma ideia muito importante de glamour. O amarelo muitas vezes relacionado ao ouro, basicamente, num quesito mais, como eu posso dizer, mais direto, você percebe que existe diversos elementos que mostram essa evolução. E como tem toda essa ideia ainda de subir mais todo esse fator até chegar lá em cima, nós estamos mudando um nível lá de baixo, lá inferior, cozinha, quarto dos próprios trabalhadores, para as pessoas mais importantes que são os hóspedes nesse fator. Tanto que antes algo mais escuro, mais noite, mais chuvoso, e agora sol, claridade, mostrando obviamente essa superioridade. Tanto que vocês podem perceber que as pessoas que estão entrando trazem também essa ideia de ser glamorosas, né? Não no caso glamorosas de algo positivo, mas algo mais negativo, como os burgueses safados, os porcos safados, como muitas vezes a galera trata o quesito dos capitalistas de uma forma geral. Então, é interessante vocês verem como uma coisa muda para outra simplesmente na transição de um setor, na transição de um fator mais importante de escala. Até mesmo adentrando novamente ao barco, você percebe que, nesse quesito, nós temos a transição de, novamente, do superior para o inferior, adentrando na ideia. Muitas vezes a gente pensa de baixo para cima é algo fácil de se imaginar, cima para baixo é algo de se imaginar, linearidade é algo interessante, até mesmo fácil de imaginar, porém a sensação dentro fora e fora dentro, entender que esses elementos também fazem parte de uma ideia narrativa é bem legal. Tanto que você percebe que quando você sai e vai para fora, é como se você realmente quisesse fugir. Porém, quando você adentra, é uma ideia que você quer encarar. Então você saiu lá de baixo, foi para um receio, algo mais superior, e agora você encara. E aqui você percebe que existe no cantinho ali em cima uma mulher, que futuramente vamos ver quem pode ser. E o legal aqui trazendo é que nós temos essa ideia dos grandes, gordos, porcos. Tanto que na mitologia chinesa, na mitologia japonesa, muitas vezes os porcos estão associados a algo mais grosseiro, algo um pouco mais pro grotesco. Sendo que vocês percebem agora que antes a gente estava na cozinha e agora a gente está no local da alimentação. O legal dessa parte da alimentação é que você percebe que muitas vezes, como a alimentação ele é algo assim muito essencial,
mas é muito instintivo. Você querer comer traz essa ideia de algo. Eu desejo, eu anseio, essa ideia animalesca, essa ideia meio que trazendo pra fora todas as suas animalidades, todas as suas selvagens, onde você come, escuta meio que os sons guturais do alimento, até a própria pessoa correndo atrás, se rastejando como um verme, como alguém que anseia ao máximo essa alimentação. E você percebe trazendo essas referências, não apenas no, mas esse principalmente pelo fato de correr atrás, tentando pegar a criatura, no caso eu, como uma forma de alimentação. E você percebe que todos eles trazem essa mesma semelhança. É aquele gordo onde o desejo animalesco, da gula, do anseio, traz muito isso para fora. Onde você percebe nessa mulher, ela tentando capturar o máximo possível, trazendo todas essas selvageria para fora. Então a gente percebe que lá atrás, quando a gente estava lá embaixo na cozinha, tinha, mas era algo mais, apesar de grotesco, era algo como um preparatório, um vilão, alguém que realmente queria o seu mal ou simplesmente te caçar. Aqui nós temos os vilões, ou talvez alguns antagonistas, mais voltados para um animalesco. Porém, é um animalesco que faz um contraste bem interessante. O contraste número 1, nós temos a sofisticação, os ternos, as roupas, os chapéus, as joias, fazendo um contraste muito forte com essa selvageria, essa grotesquidão, juntamente com essa coisa animalesca que até mesmo se arrasta atrás de um alimento. Algo que poderia ser mais sublime, algo mais, talvez, até divino, porque muitas vezes a comida também está relacionada a isso. Você percebe que traz essa ideia. Então eu acho muito legal essa brincadeira que faz, principalmente nessa fase aí na área dos hóspedes, onde brinca que talvez aqueles que se digam superiores são mais animalescos e muito mais selvagens que as pessoas que estão lá embaixo. Porque apesar da cozinha, apesar do quarto, apesar da prisão ter essa ideia mais baixa, não tinha essa animosidade dentro dessa grotesquidão. Porque beleza, se alimenta, prepara, mas aqui você percebe que tem todo esse desespero por detrás. E eu acho isso bem legal nessa brincadeira que é feita dentro dessas propostas. O legal é que vocês podem ver que tem essa tum, 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 esses tambores batendo como se ele realmente quisesse intensificar a batida do coração, que é algo assim muito forte, principalmente trazendo essa ideia desse tanto esse animalesco quanto a própria ideia da insegurança por detrás. É meio que ele quisesse ditar a frequência de batida do coração através dos tambores.
O mais legal é que pegando a morte anterior e pegando essa morte agora, você percebe que o coração tá batendo muito forte. Na morte anterior, o coração batia muito forte e agora que meio que estava mais protegido de alguma forma, você percebe que talvez essas criaturas tenham uma conexão forte com o batimento cardíaco. Talvez ou um ouvido muito forte, com o objetivo de conseguir meio que escutar o coração, ou talvez tenha meio que uma percepção, talvez térmica ou elétrica, meio que um campo magnético para sentir os batimentos cardíacos. Porque o interessante do batimento cardíaco é que nada mais é do que impulsos elétricos que o próprio coração gera no sino atrial, onde vai fazendo a musculatura meio que bater, meio que contrair por si só. Então eu acredito que com o aumento dessa adrenalina possa gerar esse aumento de batimentos cardíacos, além do próprio feromônio, onde tem essa questão do medo. Porque muitas vezes a gente fala, criatura, cuidado porque o cachorro sente cheiro de medo. E realmente sente o cheiro de medo por causa dos hormônios que são liberados. Então eu acredito que essas criaturas, além de ter esse feromônio, no caso, poder sentir esse feromônio, eles também podem ter alguma relação direta com a sensibilidade do campo eletromagnético que sente a batida de coração. O legal é que você percebe que tem alguns com máscaras, como se eles quisessem de alguma forma esconder a sua humanidade que já foi meio que perdida com essa grotesquidão. Então eu acho legal essa ideia, onde até mesmo vai aumentando o acorde. Que é só volta a baixar ao silêncio quando o medo some. Então é legal porque você percebe que o medo também está relacionado, ou suspense, ou terror, alguma coisa, na criação da trilha sonora. Então cuidado com o jumpscare, porque às vezes isso pode gerar uma certa antecipação não tão legal. Novamente a fome batendo aí. Algo interessante a ser abordado, né? Porque é um mal frequente e contrastante, principalmente no quesito cozinha e aqui na área de hóspedes.
você percebe a mudança do personagem, né? Antes era um alimento, depois virou um rato e agora virou esse gnominho, onde ele tinha a opção de comer uma salsicha, mas decidiu comer o gnominho, mostrando essa evolução no canibalismo, né? Trazendo essa ideia de que antes era algo, talvez um Little Nightmare, uma criança, agora ele está crescendo, no caso desenvolvendo nessa mudança. E aí, novamente, aqui você percebe a presença da nossa antagonista. Como eu falei para vocês, um bom antagonista, ele se mantém presente e também constantemente impactante. Então ela está aí, no caso, apresentou no começo um pequeno foreshadowzinho um pouco antes do episódio, mostrando uma relação, talvez até alguns símbolos que já estavam aparecendo, e agora novamente reforçando essa ideia de que realmente ela é a nossa antagonista. Talvez amor, não sei, só saberemos nos próximos episódios. Então, pessoal, esse episódio é relativamente mais curto. Primeiro, a fase é um pouco mais curta também, e também pelo fato de que eu não morri tanto, então até consegui dar uma encurtada pelo fato de não ter que repetir muitas cenas. Só que o que eu achei interessante dessa fase, basicamente, ela é o contraste tanto social, cultural e da própria história. No caso das curvas perfeitas, onde existe o ápice superior e o ápice inferior, aqui você também tem as brincadeiras. A gente sai de uma região, sobe, 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 e quando tá lá em cima, adentra. Como se a gente estivesse invadindo essa região que não era muito para nós, porque antes estava no fundo do fundo do fundo, o poço, e a gente sobe, e a gente troca, e a gente sobe, e a gente sai, e a gente sobe, e a gente sobe, e a gente entra e sobe de novo até chegar nos hóspedes. Então, isso mostra esse contraste social, cultural, até mesmo ideológico, porque da mesma forma que a gente cresceu, subiu, desenvolveu, mudou o paleta de cores, saiu de um azul triste, mais apagado, mais escuro, para um amarelo mais forte, até adentrar de novo no barco, e você vê que os nossos líderes, na verdade, são porcos, na verdade, são grotescos, são pecadores, são gulosos, e muitas vezes um animalesco de uma tal forma que anseiam, sem qualquer tipo de escrúpulos, aquilo que deseja. Então eu achei bem legal dessa fase, obviamente ainda tem o nosso final, onde nós vamos enfrentar, provavelmente, aquela moça que apareceu ali, trazendo uma pequena ideia e agora representando no final, porque você percebe que tem essa ideia do antagonista. Será que iremos torná-la? Será que iremos destruí-la? O que vai acontecer com o nosso personagem? Então, isso aqui no próximo episódio. Então, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, dá um like, se inscreve no canal. Estamos fazendo aí vídeos, voltei do DOF, passei essa semaninha aí sem ter muitos episódios, com muita força, pelo fato de ter feito toda essa viagem, também os roteirinhos, e eu prometo que vai trazer muitas coisas legais. Os podcasts vão voltar, parcerias vão surgir, então eu espero que vocês gostem bastante, beleza? Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!